Então vamos louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor. O tema que eu quero falar nessa noite é: neste Natal, Jesus é a fonte de luz, salvação e fortaleza. Amém? Jesus é essa fonte de luz, Jesus é essa fonte de salvação e de força. E nós queremos louvar a Deus, porque Ele tem dado uma direção, Ele tem salvado nossas vidas, Ele tem nos dado livramento, né? Ele tem nos guardado, e Ele tem preservado nossas vidas debaixo da sua mão poderosa, esse abrigo seguro. E nós queremos nessa noite louvar, engrandecer o nome do nosso Deus. Amém, igreja? Louvar o nome do Senhor. A introdução desse Salmo 27 de Davi diz o seguinte: nesse Salmo Davi ensina que quando conhecemos o Senhor, confiamos nele, recebemos sua ajuda para superar os medos que podem parar, estacionar a minha vida e a sua vida. Davi nos ensina nesse Salmo 27 como vencer e confiarmos no Senhor, esperar naquele que criou céu e terra, naquele que é poderoso para nos mover, para nos levantar, crendo, confiando na bondade, na misericórdia e na graça desse Deus. Amém? Segunda-feira eu, como já de costume, né, indo para o médico com Gorete, e não só eu, mas todos nós como igreja, nós deveríamos não dar um passo antes de orar e de pedir que Deus nos guarde, como Anderson e tia Jéssica, né? Há uns dias atrás, tia Jéssica sai da igreja, quando ela entra com o carro na garagem, a filhinha dela corre ao encontro, mas só que tia Jéssica não vê a filhinha vindo. A garagem um pouquinho alto, o carro grande, e o pai, o Anderson, corre e arrebata e pega a sua filhinha, para que aquele carro não pudesse matar a sua filha. Um livramento, Deus guardou. Nós deveríamos, irmãos, todas as vezes que ir ali à esquina, orar, dizer: Deus me guarda. E na segunda-feira eu fui para João Pessoa, eu vi o carro na minha frente, ele saiu, mas eu olhei para ver se vinha um outro carro para mim ir embora. Não olhei mais esse outro que ele tinha já dado partida. E aí quando não vinha mais aqui, eu acelerei o carro e batei na traseira do carro. O carro quebrou e eu não vi que o carro tinha quebrado. E eu bati na traseira do carro e ali disse: Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem dado livramento, o Senhor tem nos guardado, né? E a irmã Sandra orou aqui no domingo, no segundo culto, a mãe do Israel, para que Deus pudesse guardar a minha família, guardar nossas vidas. E assim Deus tem feito, nos guardado. Não dê um passo, meu irmão, sem antes orar, sem antes pedir livramento, que Deus nos guarde, porque a gente não sabe o que pode acontecer daqui para casa. E quando nós oramos a Deus, é Ele que tem nos guardado. Então eu quero tirar 3 lições desse texto para nossas vidas, para que possamos aprender que nesse Natal, Jesus é a fonte, Jesus tem poder de nos dar uma direção, de nos instruir no caminho que devemos andar, de nos salvar, de nos dar livramento, e de nos guardar de todo mal. É esse Deus que é o abrigo, o lugar seguro.
é esse Deus. Nele nós estamos guardados e podemos declarar que nenhuma condenação há para aqueles que estão guardados em Cristo Jesus. A Bíblia relata 2 choros de Jesus, somente 2, em 2 momentos que Jesus chora. Ele chora quando olha para Jerusalém e diz assim: eu queria guardar vocês, proteger vocês. E ele simboliza, traz uma tipologia de uma galinha que coloca os filhotes debaixo das asas. Ele disse: assim como a galinha guarda os seus filhotes, eu queria guardar vocês. E Jesus chora porque Israel, povo de Deus, não se submete a essa proteção, não se submete a essa sombra do Onipotente, a esse Deus que nos guarda. E ele chora porque Israel não quer. Por isso que ele disse: eu vim para os meus, o que era meu, mas eles não quiseram. Mas a todos quanto o receberam, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que crêem no seu nome. Um outro momento que Jesus chora é quando ele chega no túmulo de Lázaro. João 11:35, ele chora por ver o que o pecado pode fazer na vida de um homem, o que o pecado pode fazer na vida do ser humano. E Jesus chora porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o presente de Deus, a dádiva de Deus em Cristo é vida eterna, vida abundante. Então nós podemos hoje declararmos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. A primeira lição que eu quero tirar do Salmo 27, o verso 1, é que Jesus é a minha luz. Amém? Jesus é a minha luz. Jesus em João 8:12, não está aqui, Larissa, mas coloca por favor. João 8:12, Jesus diz assim, ó, de novo lhe falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarão nas trevas, pelo contrário, terá direção, terá luz para a vida. Luz para a vida. Porque lâmpada para os meus pés é a palavra, e luz para o meu caminho. Se o meu presente está sendo guiado por essa palavra, pode ter certeza que o meu futuro, o meu amanhã, vai ser promissor, abençoado, porque no presente a minha vida é guiada, conduzida, direcionada, instruída por essa palavra que é poder de Deus. O futuro é certo, irmão. O futuro é certo. Olha aqui, antes de vir para cá, me fez uma visita um advogado, está aqui advogando, aqui em Mamanguape. Ele disse: pastor, deixa eu lhe contar uma bênção. Pastor, para passar na OAB, nós fazemos 2 provas. Uma de marcar X, a outra que vale 10, é a mais complicada. Eu passei na primeira 2 vezes, pastor. Na segunda, eu fui reprovado. E eu pedi a Deus, disse: Deus, eu creio que o Senhor pode me abençoar e me aprovar na OAB. Eu vou estudar, eu vou me esforçar, mas se não for a tua graça, não vai adiantar nada. Ele disse que chegou na sala de aula, sentou, e a voz do Espírito de Deus disse: tenha calma,
você tem 5 horas para fazer essa prova. Haverá tempo. E aí quando ele lê o texto, ele diz, fale sobre esse assunto. E ele começou a escrever sobre aquele assunto que ele ouviu uma voz dizendo, fale sobre penalidade. Ele começou a escrever. Vai buscar o artigo, ele disse que abria, está aqui. Ele já pegava o artigo, irmão. E ele começou a ser direcionado. Fez a prova, entregou meia hora antes, voltou para casa e disse à esposa, graças a Deus eu já fui aprovado. Ela disse, como? Se daqui a um mês você vai receber o resultado. Vamos aguardar, mas eu sinto paz que já fui aprovado. Dia 8 do mês seguinte saiu o resultado, aprovado. Ele disse, Deus, eu creio na tua graça. E daqui para frente, Senhor, eu vou te servir por resto da minha vida. Eu vou fazer tudo o que o Senhor me mandar. Porque eu quero te louvar, te agradecer e nunca esquecer que foi o Senhor que me aprovou e que me abençoou. Meu irmão, não esqueça jamais que Jesus é essa luz do mundo. Quem segue a Jesus tem uma direção, tem um norte, tem um objetivo, tem um alvo, tem um propósito de encontrar-se com o Senhor seu Deus. Jesus é essa luz. E se essa palavra é lâmpada agora, essa palavra ela vai iluminar meu caminho para um futuro abençoado. 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 Luz fala de direção. Luz fala de direção. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa palavra é luz. Vai iluminar meu caminho, na direção que devo andar, no caminho que devo seguir. Andar na vontade de Deus, em obediência, em santidade, em fé e confiando de que esse Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Quando Jesus diz que é a luz da vida, fala de direção, fala também de aquecimento, de aquecer nossa alma. Êxodo 13, 21 e 22 diz assim, ó, o Senhor ia diante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, irmão, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Que é isso, irmão? A vida cristã, ela está sempre em movimento. Eu sempre mando uma figurinha para o grupo da igreja, Jesus como um bom pastor, conduzindo suas ovelhas que vem atrás. Porque a vida cristã, ela está sempre em movimento, ela não para. Porque se você para, vem os convites, irmão. Vamos sair, vamos fazer isso, vamos ali, vamos acolá e tal. Daqui a pouco você está fora. Porque a vida cristã não para, ela é sempre em movimento. Então Jesus vai adiante de nós para nos guardar e nos conduzir pelo caminho de dia e de noite. Verso 22. Não se apartou do povo a coluna de nuvem, irmão, durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Olha aqui, Israel, durante o dia é quente demais, irmão. Por isso que o Salmo 133 diz, ó quão bom e quão suave é, que a igreja vive em união, é como óleo precioso de Arão, que coloca na testa
e vai derretendo durante o dia pelo calor e chega até as suas vestes. Mas durante a noite, Israel, a temperatura cai, o frio é grande. Jesus é aquele que aquece a nossa alma. Quantas pessoas nessa pandemia, a alma e o coração esfriou. E o próprio Cristo disse que por se multiplicar o pecado, o amor de quase todos, não de todos, há um remanescente, há um grupo que vai continuar aquecendo o coração e a alma em Cristo Jesus. Outros vão aceitar esse esfriamento e dizer: estou frio, é assim mesmo, sabe? Tem tempo de parar, tem tempo de caminhar e assim vai. Mas um grupo vai sempre aquecer a sua alma, porque ele entende que depende da graça, do amor e da misericórdia desse Deus. E sem Ele, não somos nada. Não há felicidade longe dEle, não há casamento feliz longe dEle, não há relacionamento feliz longe de Jesus, longe dos planos do Senhor, não há. Jesus é a luz, fala desse aquecimento. Em terceiro lugar, luz fala de caminho, irmão. Luz fala de caminho. João 14,6 diz assim, ó: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Né? Ninguém vai, viu, irmão? Às vezes a gente cita esse texto errado. Ninguém vai, ninguém vem. O que Jesus está dizendo? Para chegar ao Pai tem que passar por mim, que eu sou o caminho. Para chegar ao Pai tem que passar por mim, que eu sou a porta. Para chegar ao Pai tem que passar por mim, que eu sou o acesso ao Pai. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Ninguém. Não tem como chegar a Deus se não for por meio de Cristo. E Jesus é esse caminho, caminho de paz, caminho de vida abundante, de certeza, de esperança. Jesus é essa verdade que diz em João 8, 32 e 36. João 8, 32 e 36, diz assim, ó, o 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que nos liberta do engano, da mentira e da religiosidade. E aí o 36, João diz assim, ó: se pois o Filho, que é a verdade, vos libertar, pode ter certeza que verdadeiramente você é um homem e uma mulher livre. Eu estava falando ontem com alguém, e ele dizia: pastor, eu não entendo que uma pessoa é liberta e conhece a verdade e a vida dele não muda. Eu disse: não tem como. Que conheceu a verdade, a vida dele é transformada. Se a vida dele não foi transformada, ele não conheceu a verdade. Porque se o Filho vos libertou, verdadeiramente você é transformado. Mas tem o seguinte, irmão: tem pessoas que entram no Evangelho e o Evangelho não entra nele. Jesus tirou o povo do Egito, mas o Egito não saiu de dentro do coração do povo. Por isso que eles diziam: queremos voltar para lá. Mas quando Jesus tira o mundo de dentro do coração, você nunca mais quer voltar às coisas desse mundo. O importante é tirar o Egito, o mundo de dentro do nosso coração. Não, eu saí daquele grupo, eu saí daquelas amizades, mas o mundo continua dentro do coração. Por isso que a gente olha para trás e quer voltar para lá. A gente sente falta. Mas quando Jesus arranca de dentro do seu coração o mundo, você nunca mais volta para o Egito. Porque se Jesus libertar verdadeiramente, você é um homem e uma mulher livre. Luz fala de caminho, irmão. Luz fala de caminho. Salmo 32, 8. Salmo 32, 8.
Olha o que Davi, irmão, diz aqui, que Deus vai instruir no caminho, ensinar o caminho que deve seguir. Você já perguntou isso ao Senhor? Senhor, que caminho eu devo seguir? Qual caminho? Você já teve essa atitude de perguntar, de consultar, que caminho, Senhor? Você já se encontrou em algum momento da vida num beco sem saída, sem saber o que fazer? E agora? Que caminho tomar? Orar. E Deus vai nos ensinar o caminho que devemos seguir. Sabe qual o caminho que nós devemos seguir? E o Espírito Santo de Deus vai nos ensinar? Seguir a Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos ensina. E Ele diz mais sobre o meu olhar, eu darei conselho a você. Jesus é esse que nos dá conselho para o melhor, para o bem da minha vida e da nossa vida. Segunda lição: Jesus é a minha salvação. Salvação fala de libertador. Salmo 40, versículo 3. Olha o que Isaías diz. Isaías 40, verso 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai no ermo vereda ao Senhor. É esse Deus que nos liberta, irmão. É esse Deus que aplanou o caminho para andarmos. É esse Deus que preparou o caminho para viver livre. Esse libertador, esse que veio para nos libertar da escravidão, quebrar as cadeias, as correntes do diabo. Livre somos para a glória de Deus. Gálatas 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Agora o que é que eu devo fazer? Permanecer, pois, firme, irmão. E não se submeta de novo ao jugo da escravidão. Jesus te libertou, livre você agora está, irmão. Agora permaneça firme e não se submeta ao jugo da escravidão, porque Jesus é o nosso libertador. Ele veio para nos libertar. E aí Paulo diz em Efésios 2, a partir do verso 1, ele diz assim, ó, Efésios 2, a partir do 1. Ele vos deu vida, estando vós o quê? Mortos nos vossos delitos e pecado. 2. Nos quais andasse outrora, irmão, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que e agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, da condenação, do juízo de Deus. Mas Cristo, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos libertou. Porque Deus amou o mundo de uma maneira maravilhosa, que enviou Cristo, seu Filho único, para nos libertar, sendo nós ainda pecadores. Jesus é o nosso libertador, irmão. Você não consegue se libertar desse vício, dessas coisas, sozinho. Quantas vezes você já tentou, mas não consegue? Cristo é aquele que tem poder de libertar você. Cristo tem poder. Amém? Terceira lição: a salvação fala de perdão. Aí pulando aqui. A salvação fala de perdão. 1 Epístola de João 1,9 diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Salvação fala de perdão. Aquele que nos perdoou, perdoado por Ele. Agora eu preciso confessar, eu preciso abandonar o pecado, dizer: Senhor,
estou arrependido, como filho pródigo. Voltar para a casa do pai e dizer: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor. E Deus é aquele que perdoa os nossos pecados. Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não lembro mais. Por isso que eu sou crente, irmão. Jesus não lembra dos meus pecados. Jesus não lembra dos seus pecados. Foi o que você fez. Se arrependeu e pediu perdão, perdoado. Ele não lembra mais. É diferente das consequências, né? Mas ele não joga mais na cara. Ele não fica trazendo a memória. Não lembra mais. A Bíblia diz que ele lança no mar do esquecimento. Não lembra mais. Salvação fala de perdão. Salvação fala de redentor. Jó 42, verso 2, ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmãos, você sabe que Deus tem planos, projetos na nossa vida, né? Nem você mesmo pode frustrar os planos de Deus na sua vida. Você sabia disso? Não pode. Aquilo que Deus tem na tua vida, nem você mesmo pode frustrar. Eu vou dar um exemplo, irmão. Um homem chamado Zacarias, a mulher estéril, ele velho, e Deus disse que ela ia ter um filho, e ele disse: eu não acredito. Jesus disse: você vai ficar mudo 9 meses, mas o menino vai nascer. Porque nem eu mesmo tenho o poder de frustrar os planos que Deus tem na minha vida. Ele vai me alinhar, Ele vai me moldar, Ele vai me transformar, Ele vai trabalhar em mim, mas até receber. Até receber. O advogado que passou na OAB, ele perguntou a Jesus: Senhor, por quê? Eu precisei estudar 2 anos para ser aprovado. Porque o Senhor deixou esse tempo todo? Aí a voz do Espírito de Deus falou a ele assim: porque eu estava preparando o seu coração para você receber essa bênção. Está vendo, irmão? Deus nos prepara para recebermos a bênção, para agradecer o abençoador, em vez de nos apegarmos à bênção e esquecer aquele que tem poder de continuar nos abençoando. Lembra de Isaac, quando Deus dá a Abraão? Quantos anos Abraão orou e esperou Isaac nascer? Sabe quantos anos? 24 anos. Quando Abraão coloca Isaac nos braços, né? Que é o riso, né? A alegria, o contentamento. Aí Deus diz assim: Abraão, me dá Isaac. A Bíblia diz em Gênesis 22 que ele arruma os jumentos, empregado, o cutelo e vai para o monte. Quando chega no monte, que levanta e o menino está ali deitado, Deus brada e diz: Abraão, você não precisa fazer isso, porque você provou que me ama. E aí um cordeiro agarrado ali no mato, porque Deus, aí ele chama Deus de Jeová Jireh, o Deus que provê todas as coisas. Salvação fala desse Redentor que tem planos e que ninguém e nada vai frustrar. Irmão, Deus, o próprio Deus dá testemunho de Jó. Quem questiona? Homem íntegro, justo, sincero, temente a Deus e que desvia do mal. Mas Satanás ainda não fica satisfeito com o testemunho do próprio Deus naquele homem. Diz: então faz isso, faz isso, faz isso. E aí Deus coloca Jó à prova. E Jó, irmãos, a Bíblia diz que esse homem, ele não pecou. Ele não atribuiu a Deus injustiça nenhuma. Ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Será que dá para você glorificar a Deus, exaltar a Deus em meio às lutas, irmão?
em meio às circunstâncias da vida, você dizer: Deus, louvado e glorificado seja o teu nome. Há uma luta instalada, há uma luta aqui, mas eu glorifico o teu nome não pela luta, mas pelo Deus que tem poder de mudar essa luta, que tem poder de me tirar daqui e de passar comigo. Jó 19, 25, ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Jó tem uma confiança no Senhor, como a de Abraão. Abraão, quando ele chega no pé do monte, ele diz para os servos dele: fiquem aqui, eu e meu filho subiremos e nós voltaremos. A fé de Abraão é: ainda que Deus permita que eu mate meu filho, mas Deus pode e vai ressuscitá-lo. Por isso que Abraão, nosso pai da fé. Sabe por que aqueles marinheiros não jogaram Jonas no mar, quando ele disse: olha, eu sou a culpa de tudo isso? E eles disseram: não, nós não vamos jogar você não. Sabe por quê? Porque quando perguntaram: qual é o teu povo? Qual é a tua ocupação? O que tu faz? Ele disse: eu sou hebreu. Hebreu é descendente de Abraão. Só existe duas religiões monoteístas, irmão: o cristianismo e o islamismo. E o islamismo e todas as outras religiões acredita e confia no pai Abraão. Mas Jonas disse: ou vocês me lançam no mar, ou vai morrer todo mundo. Mas eles não iam lançar Jonas no mar, porque o respeito pelo pai Abraão. E a Bíblia diz que nós somos descendentes dessa fé, desse homem que lutou contra a desesperança, irmão, que glorificou a Deus, que louvou a Deus por isso, que entende que Deus está no controle de toda a situação. Quando ele sai de uma terra pagã, quando ele sai de uma terra idólatra e do meio, e Deus disse: vai para um lugar que eu vou te abençoar. Ele não questiona, ele não pergunta: tem garantia? O que eu vou ganhar? Qual é a garantia que o Senhor me dá? Não, ele não pergunta, ele sai em obediência. Mas ele leva um sobrinho chamado Ló. A Bíblia diz que, irmão, eles começam a crescer, Deus abençoar. Começa a ter uma contenda entre os pastores. Não há alimentação para todos os animais. Abraão, olha aqui, ó. Abraão, o tio, patriarca e o chamado por Deus. Ele tinha todo o direito de dizer: pode ir por aqui que eu vou por aqui. Tinha todo o direito. Mas ele pega o direito que ele tem. Ele confia em Deus e diz: sobrinho, escolha. Se você escolher a Campina do Jordão, eu vou para o deserto. Faça a escolha. A Bíblia diz que Ló, levantando os olhos, viu a Campina do Jordão, um lugar que tinha alimento para os animais, e disse: eu vou aqui. Irmão, quando as nossas escolhas é pelo olhar, não vai dar certo. As nossas escolhas devem ser guiadas e orientadas pela Bíblia, para que sejamos bem-aventurados. Aí o sobrinho, Campina do Jordão, Abraão deserto. Qual dos dois, irmãos, Deus abençoou e prosperou? Abraão, porque mesmo no deserto, Deus estava com Abraão. E Ló ia crescendo, desarmava a tenda, e um pouquinho mais adiante, crescia, desarmava a tenda, e um pouquinho mais adiante, onde foi que Ló chegou? Em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra significa pecado declarado. Pecado declarado. O que é pecado declarado? Eu sou assim mesmo, e daí? Você não tem nada com a minha vida, não paga minhas contas. Isso é pecado declarado, irmão. Entende? E aí o que Deus, por misericórdia, ainda manda Abraão ora. Quando Deus disse: eu vou mandar fogo e vou destruir todo o povo. Abraão disse: Deus, se eu encontrar 50 lá, o Senhor não mata não? Olha a intercessão, olha o poder da intercessão. Ainda que tenha juízo, ainda que tenha sentença de morte, ore, interceda,
clame a Deus, porque Deus pode ter misericórdia e perdoar. Deus pode perdoar. Então, meu irmão, Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e que Ele vai se levantar. Ainda que eu morra, Ele tem poder de me ressuscitar. Terceira e última lição, irmão: Jesus é a nossa fortaleza. Fortaleza fala de abrigo seguro. Isaías 26:4. Olha o que a Bíblia diz: confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Deus é uma rocha eterna. Provérbio 18:10. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo ele se acolhe, ele se abriga e estará seguro. Jesus é essa torre forte, que todo aquele que se abrigar nele, ele estará seguro. Ele estará seguro. Quando você abre uma conta num banco, ele oferece para você um seguro de vida, né? Seguro de vida. Na ordem dos pastores, viu? Eu pago anuidade, uma mensalidade por ano. E essa anuidade que eu pago, todos os pastores da convenção têm direito a um caixão, viu? Então a igreja nem precisa comprar caixão, é só pedir à convenção que eu tenho direito a um caixão quando morrer. Ah, a segurança que eu tenho. Uma bênção. Olha aqui, irmão. Jesus é essa nossa segurança. Você está seguro, meu irmão? Não tenha medo. Não tenha medo. Jesus é a nossa segurança. Você está seguro nele. Nenhum mal, praga alguma chegará na tua casa. Por quê? Porque nós estamos seguros no Senhor. Há uma segurança no Senhor. Amém, igreja? Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Qual é a aplicação de tudo isso? A fortaleza, vai lá, aplicação, Larissa. Aplicação: Jesus é a luz que ilumina nosso coração e nos revela a palavra de Deus. Amém? Jesus é a luz que ilumina o nosso coração e nos revela a palavra de Deus. Olha aqui, irmão. Você quer conhecê-lo, conhecer o Senhor, conhecer a vontade de Deus? Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. É essa palavra que vai iluminar seu caminho, essa palavra que vai revelar a palavra de Deus para a sua vida. Essa palavra. Segundo lugar, isso, o próprio Jesus afirmou: quem me segue não andará nas trevas. Jesus é a luz que ilumina o nosso caminho. Quem segue ao Senhor jamais andará nas trevas. Para terminar, daqui João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Esse advogado que falou hoje, eu disse: como é bom termos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e entender a voz do Senhor. Samuel, aí ele corre para o profeta: me chamou. Samuel me chamou. Até o profeta não entendeu que era Deus. Samuel, aí o profeta, não, terceira vez, volta, deita. Se você ouvir a voz de novo, você diz assim: fala, Senhor, que teu servo precisa ouvir. Será que você tem tido essa sensibilidade de que Deus está falando no seu coração? Deus está falando com você. E esse bom pastor, ele fala, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as conhece,
Essas ovelhas seguem a Ele, e Ele o que? Lhe dá vida, jamais perecerão, e ninguém arrebatará da minha mão. Eu quero dizer para você, meu irmão, se você é um servo do Senhor, uma serva do Senhor, ninguém vai arrebatar a sua vida das mãos do Senhor. Ninguém. Por isso que todo novo convertido deve iniciar a leitura bíblica com João, porque João vai falar dessa garantia, dessa certeza, de que ninguém vai arrebatar a sua vida das mãos do Senhor. Ninguém. Amém? Então nesse Natal, Jesus é a fonte para a minha vida e para a sua vida. Essa fonte de luz, de salvação e de fortaleza. Amém?